Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje, oportunidade em que estaremos discutindo o tema carboidratos. Nesse vídeo, iremos comentar sobre a estrutura cíclica dos monossacarídeos e qual a importância desta formação cíclica, como é o caso de formar ligação glicosídica, o que permite que moléculas de monossacarídeos se liguem a outras moléculas de polissacarídeos, formando moléculas maiores, como é o caso da sacarose, como é o caso da maltose, como é o caso do amido, como é o caso do glicogênio, e também de outras moléculas importantes para o metabolismo celular, como é o caso das glicoproteínas. Até agora, nós sempre representamos o carboidrato, o monossacarídeo, como uma cadeia aberta. Não é? Mas, na verdade, essa cadeia aberta ocorre numa quantidade muito pequena. A tendência é formar uma estrutura cíclica, como nós vamos ver. Sabe? Tem uma dupla ligação, né? Olha lá, uma dupla O. A tendência, essa dupla O muda para simples, aparece uma carga negativa no oxigênio. Essa carga negativa do oxigênio vai atrair esse hidrogênio aqui, olha, do carbono 5. E vai formar o quê? Vai formar uma hidroxila, que não existia. Por outro lado, olha o que aconteceu agora. Esse hidrogênio, quando ele foi lá para se ligar ao oxigênio, esse oxigênio aqui ficou com carga negativa. Se ele está com carga negativa, ele vai ser atraído agora pela carga positiva do carbono e vai formar o quê? Uma ligação entre o carbono 1 e o carbono 5. O hidrogênio foi para o oxigênio, né? E o que aconteceu? Né? Olha lá, o oxigênio foi atraído pela carga positiva do carbono, formou então uma ligação pelo oxigênio entre o carbono 1 e o carbono 5. Então, a estrutura aberta da glicose se transformou numa estrutura cíclica. Agora, vocês podiam me perguntar, por que esse oxigênio aqui atraiu lá um carbono tão longe? Por que não atraiu esse aqui, que está mais perto? Porque, na verdade, a molécula de glicose não é uma coisa esticada como está na luz, né? A molécula de glicose ela é dobrada de tal maneira que esse carbono aqui acaba ficando mais perto do carbono 1 do que o carbono 2. Né? Agora, veja bem, esse carbono aqui era assimétrico? Porque aqui não era, aqui é. Certo? Então, o que acontece? Se esse carbono aqui virou um carbono assimétrico, ele passa a ter isomeria ótica. Então, quando essa hidroxila se forma, ela pode se formar do lado direito, mas pode se formar do lado esquerdo. Não é? Então, esse carbono aqui não era quiral, já que eu estou chamando de quiral, né? E esse, né, virou carbono quiral. Se ele virou carbono quiral, né, se a hidroxila estiver de um lado, ele é um isômero. Se ele estiver do outro, outro isômero. Né? Então, quando a glicose passa para a estrutura cíclica, ela dá a possibilidade de 2 isômeros naquele carbono que não era assimétrico e se transformou em carbono assimétrico. Né? Esse isômero, agora que é importante, né? Quando essa hidroxila está do mesmo lado do oxigênio,
eu tenho o isômero alfa. Quando eles estão em lados opostos, eu tenho o isômero beta. Então, é possível eu ter uma alfa-glicose, é possível eu ter uma beta-glicose. A estrutura da glicose em cadeia aberta se transformou em cadeia fechada. E nesse momento há a possibilidade de aparecerem dois isômeros. Isômero alfa, né? Quando a hidroxila, essa hidroxila passa a se chamar hidroxila glicosídica. E a ponte de oxigênio estão do mesmo lado, isômero alfa. Se estiverem de lado oposto, isômero beta. Então, essa hidroxila tem um nome, né? Ela passa a se chamar hidroxila glicosídica. Todos os monossacarídeos, ou todos os carboidratos que possuem hidroxila glicosídica livre, são açúcares redutores. Menos, né, aqueles carboidratos de elevado peso molecular. Olha lá, a estrutura cíclica, né, mostrando então um carbono assimétrico, né, a hidroxila aqui do lado direito, a hidroxila aqui do lado esquerdo. Então, são isômeros ótimos, porque o resto é tudo igual. Né? Então, essa hidroxila, como eu já disse no slide anterior, se chama hidroxila glicosídica. Então, a hidroxila glicosídica é aquela que se forma quando a glicose passa da sua estrutura aberta para a sua estrutura fechada. E essa ligação se chama ponte oxídica. E esse carbono passa a se chamar carbono anomérico. A forma de Hayward é representada por um polígono que inclui o quê? Os átomos, né, que formam a estrutura cíclica do carboidrato, do monossacarídeo. Tanto inclui os átomos de carbono, como inclui o átomo de oxigênio. Então, quando formou a estrutura cíclica, você vai ligar os pontos que se uniram para formar um polígono, e aquele polígono, né, vai ser utilizado para representar aquele monossacarídeo. Né? Cada hidroxila, nessa forma de Hayward, é representada por uma barra. Né? As hidroxilas que estão do mesmo lado da hidroxila glicosídica são posicionadas para baixo do polígono. Né? Olha lá. As hidroxilas que estão do lado oposto à hidroxila glicosídica são posicionadas para cima. Né? Do mesmo lado para baixo, lados opostos para cima. Então vamos ver. Olá, como é que ficou a molécula de glicose? Veja que agora, na estrutura cíclica, aparece ou o alfa ou o beta. Primeira coisa, eu tenho que ver onde foi feita a forma cíclica. Olha lá, ligou carbono 1, carbono 1, carbono 2, carbono 2, carbono 3, carbono 3, carbono 4, carbono 4, carbono 5, carbono 5, oxigênio. Então, qual é a estrutura poligonal formada? Qual é o polígono formado? Também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai formar um hexágono. Ora, esse hexágono é importante. O oxigênio está ligando o carbono 1 com o carbono 5. Ora, o carbono 5 está ligado ao CH2OH. Então, esse aqui é o carbono 5. Ó.
E esse é o carbono 6. E esse é o carbono 1. No carbono 1 é que está ligada a hidroxila glicosídica. Então, essa hidroxila é a hidroxila glicosídica. Então, tudo que está do mesmo lado do oxigênio vai para baixo. Então, essa hidroxila, para baixo. Essa hidroxila, para baixo. Ó, essa aqui está do lado oposto, para cima. Essa aqui, do mesmo lado, para baixo. Né? Essa aqui, CH2OH. Esse é o carbono 1. Essa hidroxila glicosídica está para baixo. E se ela está para baixo, o isômero é alfa. Se ela estivesse para cima, o isômero seria beta. Olha lá, hidroxila glicosídica para baixo. O isômero é alfa. E se fosse a frutose? Olha lá. Né? A diferença entre glicose e frutose é no carbono 1 e 2, né? Certo? Aqui no carbono 1 eu passo a ter um álcool primário e o carbono 2 eu tenho, né? No caso aqui a carbonila. Vai acontecer a mesma coisa, né? Olha lá. O oxigênio da dupla ligação forma uma carga negativa, atrai a hidroxila do carbono 5, forma a ponta de oxigênio. E carbono 2, né? Olha lá, o carbono 2 liga-se ao carbono 5 pelo oxigênio. Então, agora eu pergunto, no caso da frutose, quantos vértices tem o polígono que vai formar? Porque o polígono é isso aqui, ó. Está ligando esse, com esse, com esse e com esse. O polígono é esse aqui, ó. Então, quantos vértices? Carbono, 1, 2, 3, 4, mais oxigênio, 5. Então, na glicose, você representava por um hexágono. Agora aqui eu vou representar por um pentágono. O oxigênio liga quem a quem? Então, o oxigênio liga carbono 2 com carbono 5. No carbono 2, o que eu tenho? Eu tenho CH2OH. Eu tenho que representar um palitinho ligando o carbono 2 com CH2OH. Agora, esse carbono que não tem nada, que é o carbono da hidroxila. Aqui, ó, a hidroxila glicosídica e o oxigênio estão do mesmo lado. Então, hidroxila para baixo. A hidroxila alfa, tá vendo? Isômero alfa, para baixo. Agora, carbono 2. Carbono 3, olha lá, está ao contrário, para a esquerda, então ele é para cima. Carbono 4, né? Está do mesmo lado, então para baixo. Qual que é a hidroxila glicosídica? É do carbono 2, exatamente. É essa aqui, ó, né? Essa que se formou quando fechou o anel. Então, outra propriedade importante dos monossacarídeos é a polimerização. Veja bem, então olha lá, é a capacidade que as moléculas de monossacarídeos possuem de se ligarem umas às outras por meio de uma ligação chamada ligação glicosídica, gerando a formação de moléculas com peso molecular mais elevado. O que é a ligação glicosídica? É a ligação que se forma entre a hidroxila glicosídica. Então, sempre tem que haver a participação da ligação glicosídica de um monossacarídeo com uma hidroxila qualquer de outro monossacarídeo. Esse qualquer pode ser, inclusive, uma outra hidroxila glicosídica. Então, mas é sempre importante, na ligação glicosídica, uma das hidroxilas que participa da ligação é uma hidroxila glicosídica. Olha lá a molécula de glicose. Né? Olha lá, é o isômero alfa. Por quê?
porque a hidroxila está para baixo. Então, quando a gente olha a estrutura de Hayward, a hidroxila glicosídica, no caso da glicose, que é aquela hidroxila glicosídica que está no carbono 1, eu tenho o isômero alfa. Então, olha lá, hidroxila glicosídica, para baixo, aqui, essa não é glicosídica. Para cima, também não é glicosídica. Para baixo, que é a fórmula fechada, né, na estrutura de Hayward da molécula de glicose. Vamos ver essa molécula de glicose na presença de uma outra molécula de glicose. Qual é a hidroxila glicosídica dessa outra molécula? Então, se vocês se lembrarem, né, ou compararem as fórmulas, essa fórmula é exatamente igual a essa. Não é? Veja o que? Na estrutura de Hayward, a gente não coloca o OH, é sempre uma barra, como eu coloquei aqui, ó. Essa é a hidroxila glicosídica da segunda molécula. Eu não coloquei o OH aqui, não se coloca. Eu coloquei nesses dois casos, não é, para mostrar como a reação vai ocorrer. Então vejam bem, a hidroxila glicosídica da glicose, de uma glicose, vai reagir com uma hidroxila de uma outra glicose. E vai formar o quê? Vai formar água e vai se ligar. As moléculas vão se ligar através de uma ponte de oxigênio. Essa ponte de oxigênio é que se chama ligação glicosídica. Então, nesse exemplo, o que aconteceu? Uma molécula de um monossacarídeo, com a sua estrutura, né, com a sua hidroxila glicosídica, reagiu com uma outra molécula, no caso também da glicose, só que agora a outra hidroxila não é hidroxila glicosídica. Não é? Formou o quê? Formou água e, para estabilizar as estruturas, ocorreu a ligação entre as duas moléculas através de uma ponte de oxigênio que se chama ligação glicosídica. Vejam o que aconteceu nesse caso. Essa hidroxila glicosídica foi imobilizada. Por quê? Porque ela está participando da ligação. Mas essa hidroxila glicosídica está livre. Portanto, esse dímero que se formou é um açúcar redutor. Por quê? Porque ele tem hidroxila glicosídica livre. Esse dímero formado é uma molécula de maltose. Existem vários tipos de ligação glicosídica. Depende de como ela é formada, quais as hidroxilas que participaram na formação desta ligação glicosídica. Então, primeira possibilidade é uma ligação glicosídica alfa. Olha lá. Quando a hidroxila glicosídica de um monossacarídeo, em seu isômero alfa, se liga a uma hidroxila não glicosídica de qualquer outro monossacarídeo. Ligação glicosídica alfa, uma das hidroxilas tem que ser a glicosídica em seu isômero alfa. Ela pode ser beta, quando a hidroxila glicosídica de um monossacarídeo em seu isômero beta se liga a uma hidroxila não glicosídica de qualquer outro monossacarídeo. Ela pode ser alfa-alfa, quando a hidroxila glicosídica de um monossacarídeo
em seu isômero alfa, se liga à hidroxila glicosídica de um outro monossacarídeo também no seu isômero alfa. Então, por isso que é alfa-alfa, ou seja, duas hidroxilas glicosídicas de isômeros alfa. Okay? Ela pode ser alfa-beta. Também, neste caso, as duas hidroxilas que participam da ligação são hidroxilas glicosídicas. Só que uma está no isômero alfa e a outra no isômero beta. E ela pode ser beta-beta. Ou seja, neste caso, as duas hidroxilas que participam da ligação glicosídica são hidroxilas glicosídicas e em isômeros beta. Então vamos ver uma ligação, ou como é, né? Uma ligação que eu vou chamar aqui de alfa-Y. Portanto, uma das hidroxilas glicosídicas tem que ser de isômero alfa. Então, vejam essa molécula, que é a mesma que nós mostramos em um slide anterior. Ora, eu tenho uma molécula de glicose e uma outra molécula de glicose. E aqui está a ligação glicosídica. Ora, quem está participando dessa ligação? Essa hidroxila, que é a hidroxila do carbono 1. Portanto, é a hidroxila glicosídica. Em seu isômero alfa, né? Lembra-se? Quando a hidroxila glicosídica está para baixo, o isômero é alfa. Na segunda molécula de monossacarídeo, na segunda molécula de glicose, olha lá, a hidroxila glicosídica é esta. Então, a hidroxila que participa da ligação glicosídica não é uma hidroxila glicosídica. Muito bem. Então, vamos agora numerar os carbonos. Então, esse aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3, aqui é o carbono 4, aqui é o carbono 5, aqui é o carbono 6. A mesma coisa na segunda molécula. Essa, como nós já vimos, é a molécula da maltose, né? Em que a ligação glicosídica está envolvendo a hidroxila glicosídica da glicose do lado esquerdo, que é o carbono 1, né, por causa da formação da estrutura de Hayward, com a hidroxila não glicosídica que está no carbono 4. Então, essa ligação glicosídica recebe o nome de ligação glicosídica alfa 1,4. Então, quando eu vou caracterizar uma molécula de maltose, o que eu digo? Ora, a maltose é um disacarídeo, portanto, formado de duas moléculas de monossacarídeo, em ligação glicosídica alfa 1,4. Essa hidroxila glicosídica, que não participa da ligação, é chamada hidroxila glicosídica livre. Lembrando, todo açúcar, todo carboidrato que possui hidroxila glicosídica livre, desde que não seja uma macromolécula, né, ele é um açúcar redutor. Agora, hidroxila glicosídica tipo beta-Y. Ou seja, é uma ligação glicosídica em que uma das hidroxilas é a hidroxila glicosídica no seu isômero beta. Como é que se formou a ligação glicosídica? Olha lá, a hidroxila glicosídica está na sua posição beta, para cima. Essa aqui, como é da molécula de glicose, vai estar sempre para baixo. Numerando os carbonos. Olha lá, carbono 1, carbono 2, carbono 3,
carbono 4. Né? Então, ó, carbono 4 participa da ligação glicosídica. Aqui é o carbono 5 e aqui é o carbono 6. Aqui do mesmo jeito. Carbono 1. Agora, carbono 1 é a hidroxila glicosídica. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Então, a ligação glicosídica que está aí formada, não é? Envolve a hidroxila da glicose que está à esquerda na sua posição beta com uma hidroxila qualquer, no caso a hidroxila do carbono 4, que vai estar sempre para baixo. Não é? Então, essa é uma ligação glicosídica beta 1, 4. Vejam que no slide anterior eu tinha duas moléculas de glicose, só que a ligação glicosídica era alfa 1, 4. Agora aqui mudou para beta 1, 4. Muda o disacarídeo. Não é mais maltose. Esse disacarídeo é uma celobiose. Né? Ou esse disacarídeo também tem uma hidroxila glicosídica livre. Se eu perguntar a vocês, então, o que é uma celobiose? Vocês vão me responder. Ora, a celobiose é um disacarídeo formado por duas moléculas de glicose em ligação glicosídica beta 1, 4. Ligação glicosídica alfa-beta. Olha aí, um outro dímero. Esse nós já conhecemos, acabamos de ver. Né? Uma molécula de glicose. Qual que é o isômero? Né? Tem que olhar no carbono 1. Olha lá, a hidroxila aqui não está livre, ela está participando da ligação glicosídica. Mas, como a barra é para baixo, alfa. Isso aqui, o que é? Quando vocês verem um anel pentagonal, né, já dá uma ideia de que seja uma frutose, na estrutura de Hayward. Porque na molécula da frutose, a hidroxila glicosídica está no carbono 2. Né? Então, esse é o carbono 1. Esse aqui é o carbono 1. Esse é o carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Então, aqui eu tenho uma ligação glicosídica alfa-beta. O que significa isso? Que esse dímero não é um açúcar redutor. Por quê? Porque ele não tem hidroxila glicosídica livre. As duas hidroxilas estão participando da ligação glicosídica. Esse dímero é a sacarose. É por isso que sacarose não é um açúcar redutor. Olha lá, hidroxila glicosídica alfa, hidroxila glicosídica beta, ligação glicosídica alfa-beta. Com isto, concluímos esse vídeo sobre carboidratos, oportunidade em que estudamos a formação da estrutura cíclica dos monossacarídeos e como essa estrutura cíclica é importante no metabolismo celular, permitindo a formação de moléculas importantes com função de reserva de energia, como é o caso do amido, como é o caso do glicogênio, ou com função estrutural, como é o caso da celulose, como é o caso da quitina. Se gostaram, deixe o seu sinal de positivo e até um próximo vídeo sobre carboidratos.